Boa noite a todos, boa noite a todas. Pessoal, vamos só aguardar mais um pouquinho, tá? Deixar o pessoal começar a entrar aí. E a gente já começa a nossa live de hoje, tá bom? Boa noite, pessoal. Só mais alguns minutinhos a gente começa aí, tá bom? Deixar a galerinha entrar. A gente já começa a nossa live. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, né? Como eu falei, a gente ia esperar um pouquinho, já temos no momento 8 pessoas, né? Já damos aí para iniciar, tá bom? Vou começar me apresentando. Meu nome é Divina, para quem não me conhece, né? Meu nome é Divina, sou uma mulher preta, estudante de psicologia do 9º semestre da Universidade do Campo Limpo, né? Sou uma mulher preta, periférica, sou integrante também do grupo Raízes, a qual eu tenho muito orgulho em pertencer. É um grupo de estudos formado por estudantes pretos e pretas, lá do curso de psicologia. Esse grupo promove reflexões sobre as relações étnico-raciais e a psicologia preta. Temos aí como os organizadores desse nosso grupo os professores Fábio Silvestre e Eliana Francisco. Antes de começar aqui falando sobre o nosso tema, quero fazer alguns agradecimentos, porque depois eu acabo esquecendo, né? Então, primeiramente, quero agradecer, né, o professor e coordenador do nosso curso de psicologia, o professor Rodrigo Alves Linhares. Quero agradecer também a coordenadora acadêmica Luciana Neves Aureliano, ao nosso professor Fábio Silvestre, inclusive pela oportunidade aí e o desafio que ele me proporcionou hoje, né? Quero também agradecer a minha amiga Fabiana Peixoto, uma grande amiga aí, é uma psicóloga também, uma super profissional, ela que me ajudou também nas pesquisas, tá? E agradecer a todos os componentes aí do Grupo Raízes e a todos e a todas que estão nos assistindo hoje. Bom, o tema da nossa live é o impacto da Covid-19 nos direitos humanos. Né? É um tema aí bastante interessante, será também, né, um pouco polêmico, porque falar de direitos humanos, né, lembrando que esses direitos nos foi dado, né, é um direito universal, não foi um direito assim, só esse país aqui tem esse direito, não. Foram 200 países que se uniram, né, para digitar essa carta dos nossos direitos, né? Ou seja, 200 países precisaram assinar para que essa carta fosse, né, válida. Então, vou iniciar aqui. Eu fiz algumas anotações. Falando dos direitos humanos, vou iniciar aqui lendo para vocês um trechinho, né? Um trecho não, o artigo 25.
sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, criado após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1948, especificamente no artigo 25, diz: garantir que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Aí, aproveitando o gancho também, o direito de saúde foi uma conquista do movimento da reforma sanitária, refletindo a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, pela nossa Constituição de 1988, cujo artigo 196 dispõe a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e do acesso universal e igualitário às ações para promoção, proteção e recuperação. E pensando nesse tema, né, que é um tema aí bem intenso, bem denso também, eu convido a todos a vocês refletirem conosco sobre os grupos sociais diante da pandemia. Esses grupos que se encontram em maior situação de vulnerabilidade. Embora haja pessoas que acreditam que esse vírus ele seja democrático por atingir pobres, ricos, negros, brancos, pessoas de etnia, gênero e sexualidade e religiões diferentes, mas a gente bem sabe que a estrutura da nossa sociedade e toda a sua condição de desigualdade produz situações essas muito diferenciadas para grupos e pessoas distintas. Tanto é que não dá para a gente acreditar, ao menos que a gente tenha aí uma leitura romantizada de tudo isso, e acreditar que todos os grupos sociais são atingidos pela pandemia da mesma forma, ou sentirão aí os efeitos da mesma forma. Embora, né, obviamente, todos nós estamos sujeitos a sermos atingidos pelo vírus da Covid-19. Bom, e é nesse sentido que eu convido a vocês para que a gente pense sobre determinados grupos que não é por conta da pandemia que eles se encontram em maior vulnerabilidade. Na verdade, este vírus só faz aí deflagrar uma estrutura social que é desigual sempre. Na verdade, se a gente for pensar, né, da maneira que esse vírus aí produz, né, se a gente também for pensar a partir da dinâmica daquilo que o filósofo francês Michel Foucault chamou de biopoder e da sua máxima, a máxima do biopoder, que é o fazer viver e deixar morrer, a gente consegue olhar para a sociedade e perceber que para algumas pessoas possam viver, é necessário que outros corpos estejam em situações essas de letalidade e de mortalidade. Basta a gente olhar e pensar em situações, a gente pensa um pouco aí nas pessoas que estão em situação de rua, parar para refletir um pouco sobre a população carcerária, sobre as crianças e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, sobre a situação de pessoas que estão aí, né, pessoas mais pobres, sobretudo naquilo que se tem convencionado também de chamar de regiões periféricas das cidades. Tudo isso nos aponta que os efeitos da pandemia serão muito diferentes para essas pessoas. E a gente bem sabe que há algumas semanas o Ministério da Saúde divulgou, por conta de uma grande pauta, numa grande demanda do movimento negro, enfim, esses dados com recorte racial, que demonstram que após a internação para as populações negras, o coronavírus tem um índice maior de letalidade. Eu já posso dizer para vocês que não é por ser uma questão genética. Essa é uma questão social e histórica, que nos convida a pensar neste momento, porque, como eu disse anteriormente, não é por conta da pandemia que essas pessoas
estão em situações de maior vulnerabilidade, né? É que essas populações e grupos estão em situações de maior desigualdade, né, e de vulnerabilidade. Mas a pandemia faz ainda deflagrar aquilo que é a organização e a estrutura da nossa sociedade. Que nesse momento tão difícil para todos nós, num momento tão caótico, um momento de incerteza que nos convida a pensar e a disputar um futuro este que é incerto, porque se enquanto princípio ético e político, a Carta de Direitos Humanos, de todos nós que defendemos ela, afirmamos a dignidade humana e de que todos os seres humanos são sujeitos de direitos, a gente bem sabe que nas dinâmicas sociais, ser reconhecido como ser humano é sim uma conquista política. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar quem são de fato, quem está sendo considerado, que vidas e que corpos são considerados seres humanos e sujeitos de direitos, porque esta é uma luta de todos nós e precisa ser abarcada nas nossas reflexões para que, sim, de fato, nós possamos, sim, assumir um direito este que não pode e jamais poderá permanecer sendo um privilégio para poucos, tá? Aproveitando também, eu fiz alguns recortes aqui, né, de acordo com a situação dos grupos que estão em maior situação de vulnerabilidade. Tem aqui uma pesquisa que eu fiz, que é a população de rua, segundo o censo da população em situação de rua realizado pela Prefeitura de São Paulo, 85% das pessoas que vivem nas ruas da cidade são homens, sendo que desses 85%, 70% são homens negros, ou seja, apenas 15% são homens brancos, né? A população carcerária, segundo também o levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, em 2016, aponta que a população presa é predominantemente composta por pretos e pardos, 65%, identificações de cor que compõem grupo racial negro. O Brasil ocupa aí a terceira posição de ranking de países com maiores populações carcerárias, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 2 milhões de presos, e da China, que acumula aí 1,6 milhões. Os indígenas também, né, segundo o Comitê pela Vida e Memória Indígena, formado por diversas associações, como a PIB, contabiliza 5.484 infectados de 103 povos diferentes. Os números são muito maiores do que os oficiais, que trazem pelo menos 287 indígenas brasileiros que perderam a vida. Na população quilombola, segundo o CONAC, até o momento foram registrados aí 197 casos e 46 mortes pela Covid nos quilombos de todo o nosso Brasil. Então, gente, é por isso que eu disse, né, no começo, falar de direitos humanos, né, é bem delicado, porque temos aí o tempo inteiro, né, os nossos direitos sendo violados, né. Vamos aqui também convidar a nossa ilustre convidada de hoje. Vou falar um pouquinho da nossa convidada. A nossa convidada é a professora Eliana Francisco. Ela é assistente social, doutora em serviço social pela PUC de São Paulo. Ela é professora do curso de serviço social da Universidade Anhanguera do Campo Limpo, membro da diretoria da Universidade Popular de Mulheres e presidenta do Instituto AIUELE. Seja muito bem-vinda, professora Eliana. Obrigada. Obrigada, Divina. Imagina. Boa noite, viu? Para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa live.
Quero muito agradecer. Boa noite. Boa noite. Quero muito agradecer ao professor Fábio, boa noite, que articulou esse encontro. Muito bom. Muito bom. Divina, eu adorei as suas reflexões aí iniciais, você levantou várias informações importantes para a gente poder pensar, né, os direitos humanos, porque é um grande desafio, né, nesse momento de pandemia, a gente pensar os direitos humanos, né. E aí eu queria fazer um convite, né, para quem está acompanhando a gente, e que nós duas aqui estamos refletindo juntas, né, o qual é importante, nesse momento de pandemia, a gente parar e olhar para a questão da humanidade, né. Então, é um vírus que está circulando pelo planeta inteiro, né? E o que a gente observa é que quem consegue dar uma resposta mais efetiva, né, de cuidar da população para que ela não sofra tantos impactos dessa contaminação, que é muito fácil, né? São sociedades onde você tem representantes públicos responsáveis que agem de maneira rápida e que olham, né, para as pessoas mais vulneráveis. No Brasil, a gente demorou muito para tomar atitudes, e ainda falta tomar atitudes em relação à população indígena, que está totalmente desprotegida em relação a tudo isso. Hoje, já somos, né, 49 mil mortos no Brasil, é muita gente. Mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, 1 milhão. E isso são números que a gente sabe que há uma subnotificação, então esse número pode ser ainda maior. Uhum. E em São Paulo, né, nós temos a triste realidade de perceber que há as periferias onde concentram-se a maioria das mortes, né? E só em São Paulo são mais de 12 mil mortos. E só nas últimas, né, 24 horas, tivemos mais 4 mil casos confirmados de Covid em 24 horas. Eu quero chamar a atenção, porque quando a gente fala de direitos humanos, e olhamos para a pandemia, a gente tem que observar que falar de direitos humanos sem falar da questão racial é como a gente olhar para a nossa realidade brasileira de costas para ela, né? Uhum. Então, eu trouxe aqui alguns textos, algumas provocações para a gente poder pensar, porque falar de humanidade, a gente tem que ver de que lugar estamos falando sobre direitos humanos, que humanidade é essa que a gente está falando, né? E aí eu quero trazer muito presente que no Brasil, né, a gente falar de direitos humanos, a gente não pode descolar do nosso processo histórico, né? Nós somos um país com mais de 3 séculos de escravidão oficial. Então, milhões de pessoas vieram para cá, para esse território, em situação, né, de escravidão, e vieram pessoas, profissionais de várias áreas, conhecimento na mineração, conhecimento na agricultura, conhecimento na administração, né, de você poder administrar, seja um ambiente de uma fazenda, no ambiente de uma casa, mulheres e homens, né, com conhecimentos, né, que ajudaram a construir esse país. E esse país tem várias nações indígenas, né, e quando a gente fala de direitos humanos, geralmente a gente pauta para olhar os direitos humanos a partir de um olhar etnocêntrico, né, de valores e de visões de mundo a partir do mundo ocidental. Então, acho que um grande desafio que nós temos aqui no Brasil hoje, né, de pensar as condições humanas, é a gente olhar a partir da realidade do nosso povo. O nosso povo é afro-brasileiro, o nosso povo é ameríndio. Então, a gente precisa olhar para a maioria da população que somos nós, dessas origens. As nossas origens, a maioria das nossas origens não são europeias, são africanas, são indígenas. Então, acho que também isso é um grande desafio, né? E aí eu queria trazer um exemplo para a gente poder pensar, né? Eu tenho um amigo professor, assistente social, da Universidade Católica de Angola, e ele vem para o Brasil, né, para estudar, para fazer trocas de conhecimento, e ele se assustou quando chegou aqui e começou a observar que nós não conhecemos quem são eles, quem são os africanos, né? E aí ele falou, com muita tristeza, a gente aprende em Angola, desde a pré-escola, que os nossos irmãos foram levados para além-mar, foram tirados daqui, numa situação de opressão e de morte, atravessaram o mar, né?
E os irmãos que estão lá do outro lado do mar são nossos irmãos que foram tirados daqui. E eles vão aprendendo de que nações foram esses povos tirados de África e vieram para cá. E ele chega aqui e ele fala, eu percebi que vocês não nos conhecem, então eu parei de falar que nós somos irmãos. Como ser irmãos de vocês se vocês não nos conhecem? Então, uma colocação que eu quero colocar aqui nesse momento, para a gente pensar, que falar de direitos humanos, a gente precisa olhar para a nossa história e trazer para a pauta de pensar direitos sociais, né, as nossas origens. As nossas origens são origens africanas. E se a gente for pensar a riqueza dessa contribuição para essa sociedade no qual a gente vive, para pensar os direitos humanos, a gente pode pensar direitos humanos a partir de uma seguinte ideia, que vem da filosofia africana. Eu sou plenamente humano à medida que o outro também consegue viver a plenitude da sua humanidade. Essa filosofia coloca que nós aqui, brasileiros, vamos ser plenamente humanos à medida que os povos de África, seja de Angola, do Congo, da Nigéria, tiverem condições dignas de viver a plenitude da sua humanidade. Não é esse olhar ocidental de achar que a gente, para ser um ser humano pleno, eu tenho que simplesmente ter um Estado forte. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, nossa situação brasileira, o nosso Estado brasileiro é um Estado que ele vive de costas para o seu povo, entende? Vive de costas para o seu povo, à medida que os direitos sociais são pautados aqui a partir de uma lógica de mercado, onde você tem a privação, a privatização dos direitos públicos. Então, acesso à saúde, por exemplo, nesse país, está mostrando em relação à pandemia, né? A maioria da população que depende do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde que falta investimento. Então, há regiões do país onde as pessoas não têm leito, não têm um médico, então elas não estão tendo nem a oportunidade de lutar pela vida. Então, o vírus de fácil contaminação está circulando numa sociedade de uma grande desigualdade social. Então, não é por acaso que os pobres estão morrendo. Não é só simplesmente porque os pobres moram em casas numerosas com um monte de gente. Não é simplesmente isso. É um Estado que durante séculos negou o investimento nessas pessoas. E se a gente for olhar, e aí aqui como a gente tinha conversado, é importante a gente falar e indicar leituras, porque a gente precisa descolonizar o nosso pensamento. A nossa forma de olhar a realidade tem que ser descolonizada. Eu queria mostrar esse livro aqui, que chama A Busca de um Caminho para o Brasil. A Busca de um Caminho para o Brasil, que é do professor Hélio Santos. O professor Hélio Santos, ele foi recontando a história do país, pegando as constituições que nós fomos construindo ao longo do tempo. Então, ele passa pela história do Brasil, olhando o Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil república, a partir do trilhar do caminho da população negra no país. Então, ele fala a partir do olhar da grande maioria da população, que durante 3 séculos viveu numa situação de escravidão legitimada por esse Estado brasileiro. Ele diz assim, aqui na página 79 do livro dele, porque eu acho muito importante também a gente entender que o que acontece hoje na pandemia é algo, é o reflexo de um processo histórico que vem de lá de trás. Eu não posso apenas olhar para o hoje e querer dizer que as pessoas têm que lavar as mãos, que tem que manter o distanciamento social, como isso fosse a regra de salvação, né? E não é só simplesmente isso. Ele diz o seguinte, procuremos entender o dia seguinte da abolição. Mais de 700 mil pessoas foram colocadas de uma só vez em disponibilidade no mercado de trabalho fictício. Fictício por quê? Após 350 anos de escravidão, o que tínhamos no Brasil era um desemprego estrutural imenso. A magnitude numérica desse fato foi tão aguda que ainda hoje se faz sentir os seus efeitos danosos à população negra.
Essa é uma das razões para que afirmemos que o Brasil é um país incompleto. Algumas coisas nunca foram terminadas e esbarramos nelas ao longo de nossas vidas, que se seguem adiante com os nossos filhos e netos. Eu quero chamar a atenção, né, para a gente entender que o que o professor está colocando é o seguinte, né? Hoje no Brasil, antes da pandemia, nós éramos 12 milhões de desempregados. Com a pandemia, esse desemprego vai aumentar. E os números dizem, né? O desemprego no Brasil, ele é um desemprego que atinge a população negra e a população feminina, nesse momento de pandemia e antes da pandemia, já sofria um grande desemprego também. Só que quando o professor coloca uma questão dessa, diz o seguinte: o Brasil sempre viveu um desemprego estrutural. Então, significa o quê? Que não é agora a discussão de dizer, porque a pandemia vai agravar a situação. A situação já era grave, entendeu? A situação já era grave e a tendência é que ela fique ainda pior. E aí eu quero chamar a atenção também para um outro dado importante que foi levantado pela Oxfam. A Oxfam é um organismo internacional que vai estudando a questão da desigualdade, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, e vai pautando os desafios que cada sociedade está tendo para superar a situação de desigualdades. E no estudo feito, né, em 2017, diz o seguinte: considerando todas as rendas, brancos ganhavam, em média, o dobro do que ganhavam negros em 2015. Significa o quê? Brancos ganhavam R$ 1.589 em comparação com os brancos. Em média, os negros, então, recebiam lá em 2015 898. E aí, o que a Oxfam nos fala? Em 20 anos, os rendimentos dos negros passaram de 45% do valor dos rendimentos dos brancos para apenas 57%. Então, mesmo a gente tendo, nos últimos anos, né, um pequeno crescimento econômico, a diferença do rendimento entre brancos e negros ainda é alta. E eles falam, se mantivermos esse ritmo de crescimento, né, de inclusão dos negros no mercado de trabalho, melhorando seus salários, observado nesse período da pesquisa, a equiparação da renda média com a dos brancos ocorrerá somente em 2089. Então, antes da pandemia, os estudos diziam que no ritmo que nós estávamos vindo, de melhoria dos rendimentos entre brancos e negros, iríamos atingir uma equiparação apenas em 2089. Agora, com a pandemia, esse 2089 pode virar 2090 ou 3000, entende? Então, a gravidade da situação é tremenda, porque a gente tem que entender o seguinte, né? A questão não é só olhar que a pandemia está atingindo a periferia, onde se encontra a população negra, é dizer que o direito humano da população negra de existir nessa sociedade, as suas condições reais de vida se agravaram ainda mais. Então, a gente precisaria de 100 anos para equiparação educacional, 100 anos para equiparação salarial entre negros e brancos, significa que eu vou precisar mais, talvez, 100 ou mais 200 anos. A minha preocupação, Divina, e o pessoal que está acompanhando na live, é se nós, negros e negras, vamos ter força para aguentar e prosseguir. Porque quando a gente fala que todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito à cultura, a gente vem sempre no dia a dia resistindo e dizendo, olha, onde a maioria da população negra mora, você não tem muitos recursos de cultura. Olha, a população negra não está conseguindo concluir todos os ciclos de formação. Por quê? Há uma grande evasão escolar. Olha, a população negra não consegue se ver nesse currículo escolar.
precisam contar melhor as nossas histórias, as nossas origens, porque temos que entender o seguinte, quando falamos de direitos humanos, significa como é que eu vejo a minha humanidade. Durante séculos, esse país negou de contar quem somos nós, negros e negras, que moramos aqui. Teve que vir uma lei, que foi lá promulgada, né, que é a Lei 2.739, né, que vai dizer que é necessário estudo das relações raciais nas escolas, para que a gente pudesse, agora nos anos 2000, né, pensamos de 1500, anos 2000, que oficialmente a escola, o ensino nesse país, colocasse a história correta nos livros, né, que a gente não é uma descendente de escravos, nós somos descendentes de pessoas de diferentes povos e culturas que vieram para esse país em condição de escravidão. Então, eu digo, é uma outra forma de contar, né? Então, isso teve que vir uma lei para dizer isso, só que isso é muito recente, é uma lei dos anos 2000, que ainda não se efetivou plenamente em todos os ciclos escolares. Sim. Nessa semana, tivemos agora mais um golpe em relação à questão de inclusão de pessoas negras, deficientes, na pós-graduação nesse país, né? Pessoas de origem indígena, se revogou uma portaria. E a grande questão é isso, a gente não quer portaria, porque portaria chega um governo A, B, C, D e elimina as portarias, tem que ser política de Estado. Então, nesse momento que a gente está vivendo, é entender assim, a gente olhar para as fragilidades, né? Os direitos humanos no país, as bases dele é muito frágil ainda, por quê? Porque nós temos a maioria da população que tem uma identidade, né, do que seja ser negro ou negra, ainda muito pautado no olhar do branco. É como se a gente se olhasse no espelho e a gente visse uma imagem que alguém quer nos convencer que somos esta imagem, entende? Então, isso é muito complicado. Então, pensar direitos humanos, pensar identidade negra, isso caminha junto. Porque a gente precisa de uma saúde que atenda às necessidades da maioria da população. Precisamos de uma educação que atenda às necessidades da maioria da população. E falar de direitos humanos, tem muitas pessoas que pensam, vamos olhar para a situação da população carcerária, da população situação de rua. Tem que entender que direitos humanos envolve a todos nós, não envolve simplesmente olhar para as situações de violação de direitos. É perceber o quê? Se estamos numa sociedade com uma ampla violação de direitos, significa que todos os direitos de qualquer cidadão, ele não é real. Uhum. Ele não existe efetivamente, entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, como é que um país admite, né, de você ter uma população carcerária de mais de 700 mil pessoas? Tem coisa errada. Ou seja, investe em prisão, mas não investe na educação. Né? Isso. E aí, pegando para a gente poder pensar também, né? Eu também acho importante, quando a gente fala, né, direitos humanos, é pensar que direitos humanos envolve a todo cidadão. Você nasceu, você é uma pessoa, você é um ser humano e você é pleno de direitos, né? E aí a gente também precisa, tudo tem que estar documentado para poder dizer que a gente, olha, eu tenho direito, está escrito em algum lugar que eu tenho direito, então se alguém violar, está lá escrito, ninguém pode violar. E aí nós temos aqui, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí diz o seguinte, no artigo 4º do Estatuto, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Isso está no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a gente fala de direitos humanos, envolve falar do direito da criança também, e do adolescente. E aí nós somos um país onde se mata crianças negras, se mata jovens negros.
Então, a gente precisa entender o seguinte, né? Falar de direitos humanos é a gente olhar para a nossa realidade, mas temos que olhar com um olhar descolonizado, com um pensamento descolonizado, né? Porque olha a situação que a gente vive nesse país, né? Um adolescente assassinado dentro de casa por agentes do Estado. Sim. Pegam o corpo desse jovem, colocam no helicóptero, que é do Estado, pago com nossos impostos, esses profissionais são servidores públicos, pagos com nossos impostos, pegam esse jovem e levam para um atendimento longe da sua casa, ele morre, deixam lá no necrotério. E aí a justificativa é, ele estava sem documento. Agora, um jovem dentro de casa, baleado, ainda tem que, sabe assim, tem que estar com o documento. Eles erraram, levaram o jovem sem ninguém responsável por ele para acompanhar, para socorrer. Agora, se fosse um jovem de uma mansão, o governador do estado ia lá pedir desculpas para a família ou dar todo o apoio, mas porque é um jovem negro de comunidade pobre, a família que tem que se articular para entrar com processo agora contra o Estado, para dizer, para denunciar, vocês mataram o meu filho na minha casa. Então, esse país, assim, como você mesmo disse na apresentação, os corpos pretos nesse país são tão invisibilizados que eles podem ser descartados. São vidas humanas que podem ser descartadas em qualquer fase da vida. Uma criança, um adolescente, um adulto, uma pessoa idosa, em todos os ciclos de vida. Então, eu quero chamar a atenção, assim, né, se a gente for olhar para a condição hoje, né, da pandemia do Covid-19, que está matando mais homens, né, mais velhos, também está matando mulheres. Só que tem que entender que a representação social dessas pessoas. Então, não é simplesmente um número. É um homem, é um cidadão, é o pai de alguém, é o irmão de alguém, é o filho de alguém, é o eleitor de uma cidade, é um consumidor, é um amigo de alguém, é um aluno, é um profissional. Então, são várias representações sociais, 49 mil vidas o país perdeu. Estamos perdendo lideranças indígenas, que têm como grande biblioteca a oralidade. Nós estamos perdendo conhecimento que nem foi catalogado, entende? O conhecimento da nossa história ameríndia, latino-americana, que para a gente poder ampliar esse universo do que seja direitos humanos, a gente tem que parar de olhar pela ótica do Ocidente. Temos que construir uma leitura de direitos humanos a partir da nossa realidade ameríndia, da nossa realidade afro-brasileira, afro-latina, entende? Então, eu quero trazer para a gente poder pensar a gravidade do momento. Nós estamos perdendo vidas pretas, que não tiveram as suas histórias contadas, como bem disse uma amiga, né? A gente perdeu a griot da família, sabe? Às vezes é a mãe preta da família, aquela que tinha as histórias, porque a nossa memória ancestral, ela é muito reduzida. A gente não consegue olhar a partir do bisavô para entendeu? Do bisavô para cá, tataravô, é tudo muito distante. Por quê? Porque esse país, né? Ao trazer essas pessoas para cá, a primeira coisa que fizeram foram tentar apagar as suas memórias das suas origens, entendeu? Apagar as memórias das suas origens. Ao chegarem aqui, famílias eram separadas. Então, se nós estamos hoje aqui falando e colocando eu sou preta, eu sou preto, eu sou dessa origem, entendem a força e a potência dessa fala, porque nós somos sobreviventes de uma trajetória, de uma construção de uma ideia de direitos humanos pautada na branquitude. Então, se a gente fala que nós somos pretos e pretas, estamos falando de um olhar para os direitos humanos que tem que ser alargado.
alargado. Eu não quero só apenas ter uma escola, eu quero ter uma escola onde eu possa vivenciar espaços de convivência que fortaleça a minha humanidade, porque é assim que os espaços educativos, seja na cultura indígena, na cultura africana, tem que ser espaços coletivos de troca de convivência. Eu não posso ficar numa sala de aula, um atrás do outro, sabe? Então, a gente tem que entender o seguinte, né? E aí, esse momento de pandemia, o que a gente observa? A gente observa que a maioria das crianças e adolescentes negros e negras estão tendo um apagão, entendeu? Um apagão educacional, porque agora, assim, a gente tem uma internet nesse país que é paga, então nem todo mundo consegue ter acesso às aulas online, por exemplo. E aí esse apagão educacional, ele vai impactar, por exemplo, no direito à vida. Como é que eu vou viver, né, uma vida plena se eu não consigo, né, decodificar essa realidade no qual eu vivo? Eu preciso de ferramentas para decodificar a realidade que eu vivo, entende? E aí a educação é tão importante para isso, e a gente está tendo um apagão educacional nesse momento. E aí você não vê a atitude, por exemplo, do Ministério da Educação, que agora muda-se o ministro. Mas nesse momento de pandemia, qual é a ação seja do Ministério da Educação, seja das secretarias estaduais de educação? O que a gente vê é o esforço dos professores, né? Um pega de pendura o exercício no portão da casa, para o aluno vir pegar, porque já não tem acesso à internet nem nada, então como é que vai fazer o exercício, entende? E isso é uma negligência tremenda, né? Que fere os direitos humanos dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Então, a gente olha aqui, né? Seja para o Estatuto da Criança e Adolescente, seja para a Constituição, seja para o Estatuto do Idoso. São várias leis que, nesse momento, por exemplo, de pandemia, estão se fragilizando ainda mais. Então, a gente pautar direitos humanos, na perspectiva, por exemplo, das políticas sociais, nesse momento, é fragilidade, entendeu? Porque as políticas sociais estão fragilizadas. Então, consequentemente, o nosso direito humano de existir está fragilizado. Só que aí nós temos que entender, quando falo da questão racial, é entender que se a gente olha para o conjunto da sociedade, o impacto dessa fragilidade para a população negra é ainda maior. E aí, para a gente... eu só vou fazer mais uma leitura aqui, e aí depois eu quero ouvir os comentários da turma que está nos acompanhando na live, que é o seguinte: eu vou ler aqui um trecho de um rap dos Racionais MC, que ele diz o seguinte, da música A Fórmula Mágica da Paz, de 1997, essa letra dessa música, diz o seguinte: 2 de novembro, era finados. Eu parei em frente ao São Luís, do outro lado, e durante uma meia hora olhei um por um. E o que todas as senhoras tinham em comum? A roupa humilde, a pele escura, o rosto abatido pela vida dura. Colocando flores sob a sepultura, podia ser a minha mãe. Que loucura. Cada lugar uma lei, eu tô ligado. No extremo sul da Zona Sul tá tudo errado. Aqui vale muito pouco a sua vida. A nossa lei é falha, violenta e suicida. Me diz que não se revela. Parágrafo 1º na lei da favela. Legal. Assustador é quando você descobre que tudo deu em nada e que só morre pobre. A gente vive se matando, irmão. Por quê? Racionais MCs, 1997. Assustador é quando você descobre que tudo deu em nada e que só morre pobre. Estamos em 2020.
é assustador. Parece que nada mudou e só morre pobre. Então, eu quero chamar a atenção, né, o quanto que, quando a gente fala da narrativa negra nesse contexto de direitos humanos, né, a gente tá denunciando a todo momento que falar de direitos humanos muitas vezes um chavão de uma palavra forte, potente, bonita, direitos humanos, mas que esconde mazelas, entende? Porque o Estado brasileiro assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pactuou internacionalmente, queria defender vidas. Sim. E aí a gente está denunciando que não é qualquer vida que esse Estado defende. E nós estamos vendo esse momento, né, um momento muito sério, porque a gente está tendo mortes cada vez maiores, e aí, no momento que você não tem uma vacina, você não tem um remédio. Então, eu não olho para uma situação como essa para dizer, né, que a pandemia atinge de maneira democrática. Ela não é democrática, entende? Essa pandemia, ela demonstra o quanto que nesse país, né, a gente olha, o Estado olha de costas para a população. Porque, por exemplo, nós temos hoje no país, né, 700 mil pessoas vivendo em privação de liberdade. Em maio foi dito que 883 presos foram contaminados pelo Covid, houve mortes, e aí você vê que você não vê isso ser dito na televisão. A maioria da população carcerária brasileira, ela é negra, entende? Então, a gente silencia perante uma realidade, num discurso que diz, bandido bom é bandido morto. Então, esse silêncio do Estado brasileiro veio confirmar esse tipo de fala que coloca pessoas vistas, né, como seres humanos a menos, né? Por exemplo, se eu estou preso, eu sou um ser humano de menos valor do que quem está livre, entende? Só que, como disse aqui o professor, como eu vi aqui nessa fala do professor Hélio Santos, né? O Brasil viveu anos e anos de escravidão. Você cria uma lei de apenas 2 parágrafos dizendo, a partir de hoje, essas pessoas no Brasil, né, está encerrada a escravidão. E aí você cria formas de regimes, né, de regimes de pauperização da condição de vida dessa população. Então, essa população negra vai para o morro, essa população negra vai para o subemprego, essa população negra vai viver, né, os impactos de uma sociedade violenta, e aí você tem uma política de encarceramento em massa, você tem a população carcerária no Brasil, que 1/3 da população nem foi ouvida pelo juiz, o juiz nem sabe por que aquelas pessoas estão lá, e não foi dito, olha, você foi condenado ou você é inocente, elas não foram ouvidas, 1/3 da população. E aí, por que há esse silenciamento em relação a tudo isso, né? Da mesma forma que há um silenciamento em relação às mortes que ocorrem nas periferias. Há um silenciamento das mortes de crianças e adolescentes sendo assassinadas no caminho de casa para a escola. E aí eu volto naquela fala do começo dessa nossa conversa, quando você ouve, né, um professor de Angola dizer que se assusta ao chegar aqui de ver negros e negras que não conhecem a sua história, né, entender a gravidade, né? Porque esses nossos corpos negros e negras que aqui existem ainda precisam ser libertos efetivamente, entendeu? Desse lugar social que brancos, a partir dessa visão de uma ideia de democracia racial no país, que isso não é verdade, isso não existe, nos colocou, entende? Então, a gente entender o seguinte, né? Nesse momento de pandemia, onde nós temos a sociedade civil se articulando para poder
ajudar, né, seja com cesta básica, seja com kit de higiene, a gente vê que as comunidades estão buscando formas de se ajudar, tá certo? Sim. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente precisa olhar para nós e entender, né? Que ideia de direitos humanos nós temos e que ideia, né, de direitos humanos pautado a partir de que valores? Porque a gente, sem perceber, a gente, às vezes, uma postura de achar uma coisa que eu concordo assim, plenamente com algumas reflexões. A gente fala que a Constituição de 1988 é uma Constituição cidadã, que estabeleceu no país um Estado democrático de direito. Mas esse Estado democrático de direito não chegou nas periferias ainda, entendeu? Não chegou nas periferias ainda. E isso impacta muito a condição de vida das pessoas. E é uma situação de extrema violência, né? Que, por exemplo, nessa situação de violência extrema, de você ter jovens sendo assassinados por agentes do Estado, depois você tem uma outra morte, que é as famílias, né? As pessoas que entram no estado de depressão profunda. Tivemos mães de filhos que foram assassinados, que logo depois morreram. E aí, na estatística, aparece, ela teve um AVC, ela teve AME, mas isso não é verdade. Entende? Então, assim, Divina, são essas questões que eu acho que a gente precisa entender, que a pandemia do Covid-19, ele traz à tona para todos nós essa realidade em relação aos direitos humanos, né? Nós temos ainda um país onde a gente precisa olhar para a nossa história, precisamos trazer para a ordem do dia as histórias de pretos e pretas, a narrativa do contar que país é esse, e precisamos entender que a pandemia do Covid-19, ele intensificou, né, ainda mais a violação dos direitos humanos que está presente na nossa sociedade. É isso. Certo. Muito bom te ouvir, professora Eliana. Eu só ia pedir para você, se você puder colocar os livros aí para o pessoal ver, e algumas pessoas querem anotar, quem acabou perdendo no começo, né, para ver os livros que a senhora indicou. Se a senhora puder colocar, tá? E temos aqui também algumas perguntas já, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou ler. É a pergunta da Gilda. Ela colocou assim: direitos humanos de quem? Aqui na periferia ela não chega. Somos os primeiros a morrer e o último a comer. Aí tem aqui também um comentário aqui da Maria Cileide. Ainda fazem isto, ainda reduzem os negros que chegam no Brasil em busca de uma vida melhor. Quando morei no Rio Grande do Sul, lembro-me que com a Copa do Mundo vieram muitos africanos que não retornaram ao seu país e ficaram no Brasil. E lá no Rio Grande do Sul, muitos se estabeleceram em pensões e começaram a trabalhar em indústrias que buscavam mão de obra para serviços pesados. Lembro que eu vi vários comentários do tipo: agora os negros pagaram os trabalhos que ninguém queria, porque o salário era miserável. E sim, era miserável e incompatível com o esforço que exigia com cargas horárias absurdas, e a escravidão parece não ter acabado, só mudado de nome. Aí tem aqui também uma da Raquel. Ela fala assim: quando falamos de educação online, como podemos contemplar duas crianças em séries diferentes em um único celular? Onde estão os seus direitos? Ótimas perguntas, né? E eu quero chamar a atenção o seguinte, né? Quando a gente fala direitos humanos do país, a gente tem que ver o quanto que o racismo, né? O racismo, ele impede que a gente avance nos direitos humanos. Sim. O racismo no Brasil, ele é estrutural. Então, infelizmente, quando os africanos vêm para cá, até eles mesmos falam, a gente se vê negro aqui, né? Porque a gente lá, enfim, a gente não tem essa coisa de negros e brancos,
Porque, enfim, nos nossos países, a gente não tem essa questão para pensar, a gente começa a pensar nisso aqui. E, infelizmente, eles acabam também sofrendo, né, esses impactos que nós, negros, vivenciamos no Brasil, que é a questão do racismo estrutural. Né? Eu quero chamar a atenção, né, quando a gente fala racismo estrutural, é a gente pensar numa casa, né? Eu sempre coloco isso nas reflexões, né? Nos encontros, nas aulas. Uma casa, você primeiro constrói os alicerces para depois levantar as paredes, né? O racismo no Brasil, ele está nos alicerces dessa construção, dessa sociedade brasileira. Então, para a gente poder eliminar o racismo no Brasil, é repensar o projeto de sociedade brasileira, entende? Porque não dá para ficar dando um jeitinho. Então, faz uma portaria aqui, uma lei ali, vamos educar ali. É importante, essas estratégias são... Nós precisamos entender, né, que a sociedade brasileira ela é pautada em ideias elitistas de uma elite econômica nesse país, que não respeita, né, o povo que aqui está. Haja vista o que ocorreu nesse país. Tivemos o incêndio da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, que até hoje está lá para ser reconstruído perdão, não é biblioteca, o Museu Nacional, né, que conta a história do nosso país. Está lá ainda guardando dinheiro, porque não tem dinheiro para poder reformar tudo. E aí, na Europa, também, o museu pega fogo na Europa. A elite econômica do país investe na reconstrução do museu na Europa e não investe na construção do museu aqui no país, entende? Então, veja uma situação. Sim. Então, a gente está numa situação onde quem está, né, nos espaços de comando econômico desse país são pessoas que estão ligadas a uma ideia de um mercado internacional, de uma ideia de valores de consumo que não é pautado nos valores aqui latinos americanos, entende? Então, a gente vai continuar, infelizmente, vendo africanos sendo discriminados, desrespeitados. Por quê? Porque nós somos uma sociedade racista. Vamos continuar vendo esse apagão, essa diferença enorme no acesso à educação. Por quê? Porque nós somos um país de baixo investimento na educação. Por quê? A maioria na educação pública. Porque a maioria da população que está na educação pública são pessoas pobres, que não tem recurso, que não estão nos espaços de poder. Então, eu vejo com muita esperança de ver jovens de periferia indo para a academia, pautando conhecimento acadêmico nesse país, trazendo toda essa ancestralidade, essa bagagem de dizer, olha, quando vocês falam Estado Democrático de Direito, falam em direitos sociais, vocês falam de um lugar, né, de privilégio que não abarca a realidade vivida da maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira não sabe o que é saneamento básico, o que é você ter uma educação pública de qualidade, entende? Então, pensar um desenvolvimento do país sem colocar essas questões seríssimas, que é você ter um Estado brasileiro que atua de costa para a maioria do povo, que é negligente de pensar políticas efetivas de reparação a séculos de escravidão, de reparação de políticas genocidas, de reparação de desrespeito, né, e assassinatos em massa. E eu quero chamar a atenção quando os racionais falam que a gente vive se matando, a gente pensar que não é só matar a gente a partir de um tiro, de uma bala, entendeu? Matam a gente, como foi dito aqui pela Raquel, você tem um celular para 2 jovens, ou gente que não tem acesso à internet, você está matando aquela geração, aquela vida, entende? Porque matar a gente não é só por arma de fogo, nos matam quando nos negam acesso à educação digna, quando nos negam acesso à cultura. Imagina, um país que nem Ministério da Cultura a gente tem mais, nos negam acesso, né, a uma saúde pública de qualidade, estão nos matando, entende? Que as pessoas olham a questão da violência, olham os números e falam, olha, no Brasil 60 mil pessoas morreram assassinadas. Mas a gente for ver, morreram pessoas na fila de um exame de saúde, morreu uma geração de uma família onde você tem um adolescente que evade do ensino médio, que não conclui o ensino médio,
de uma criança, e como vários pais disseram, meu filho, minha filha foi assassinada do caminho de casa para a escola. Então, é uma geração de uma família que se apaga, entende? Então, a gente tem que ver que nós temos um enfrentamento gravíssimo, nós temos várias realidades de morte no nosso país, entende? Não é só a questão da arma de fogo. Essa é uma das... Isso é mais visível, né? Mas tem outras mortes ocorrendo, entendeu? Então, assim, a situação é muito grave. Falar de direitos humanos no país, a gente precisa também discutir as diferentes formas de morte, entendeu? As diversas formas de morte nesse país. Sim. E aí, aqui, os livros que eu estou apresentando, que era esse daqui, olha, que eu acho muito importante, que é esse livro aqui, A Busca de um Caminho para o Brasil, A Trilha do Círculo Vicioso, que é do professor Hélio Santos. Eu acho muito importante a gente ler esse livro. Outro livro que eu acho importante para a gente ler também, nessa desconstrução desse pensamento, né, colonizado que ainda nós temos sobre nós mesmos também, que é esse aqui, do Chinua Achebe. Chinua Achebe, ele é um nigeriano, e ele escreveu esse livro, O Mundo se Despedaça. Ele vai descrevendo, né, o quanto que... Como somos dominados, né? Como somos dominados. E ele vai colocando nesse livro, né, a dominação, ela se efetiva também quando se elimina, né, o sagrado da nossa existência, né? Que mística que nos une, que dá valor à nossa existência, e quando o colonizador vem e desconstrói, né, essa nossa referência do que nós somos desse sagrado, é uma maneira de nos dominar. Então, também fica essa dica da gente ler esse livro do Chinua Achebe. Outro livro também eu quero indicar, que é literatura, a gente tem que conhecer outras narrativas. Esse livro aqui também eu acho maravilhoso, que é da Leonora Miano. Ela é de Camarões. E a Leonora Miano, ela diz nesse livro aqui, né, Contornos do Dia que Vem Vindo. Eu acho que ela foi tão feliz com esse nome, né, o Contorno do Dia que Vem Vindo. Ela vai contando a história de uma menina que vai em busca da sua mãe. E a Leonora, ao contar essa história, ela vai nos descrevendo, né, uma realidade africana, de uma comunidade que vive muito pautada no misticismo, que vai, a partir disso, violando o direito das crianças. É interessante, quando você vai lendo, você também vai revendo também a nossa sociedade brasileira, o quanto que a gente vai violando o direito, violando a maneira de ser desde a infância, e o quanto é importante a gente recontar histórias, né? Então, esse livro aqui eu indico para vocês também lerem, que eu acho muito potente para a gente poder, sabe, ler outras narrativas, né, para poder pensar a nossa realidade. Então, eu fico com esses 3 aqui no momento para indicar para vocês. Gente, a gente está chegando agora no finalzinho da nossa live. Eu quero muito agradecer aqui o convite para estar aqui, as tantas coisas para a gente poder pensar, né? E aí eu quis trazer aqui essa ideia desses direitos humanos, não pautada só nessa carta que foi escrita a partir de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, porque foi uma conferência de países, né, países europeus, que convocaram outros países do mundo, né? E aí eu queria tanto a gente poder pensar, né, que a gente também tem outras cartas, né, de direitos humanos, em África também há outras cartas com declarações de direitos humanos, que a gente precisa conhecer, e não só se pautar nessa, até para a gente poder também alargar aqui na nossa sociedade brasileira a nossa visão sobre direitos humanos, né? A gente precisa olhar também a partir do olhar da América Latina, da nossa história, da nossa relação com a África, nossa relação com os povos indígenas, né, que tem uma cosmovisão. Então, a gente precisa ampliar, né, essa nossa visão. Então, fica também esse convite, né, que possamos fazer novas leituras.
novas leituras, para que a gente possa ampliar esse nosso olhar para a temática dos direitos humanos. Boa noite, viu? Gratidão pelo convite. A imagem da Divina sumiu aqui da live, eu não sei se houve um probleminha com ela, e agradecer todos os comentários, foi muito bom. E para que a gente possa também olhar, né, e poder ver pautas para os próximos encontros, próximas lives, porque a gente precisa realmente olhar, né, para a questão racial, entender os impactos, né, desses percursos na história, o impacto na vida das pessoas. Novas leituras, novos olhares. E também a gente buscar também escritores negros, né? Então, Chinua Achebe, que eu apresentei, ele é nigeriano, a Leonora é de Camarões, camaronesa, é uma jovem escritora com uma potência de narrativa, porque a gente precisa desconstruir mesmo, né? Descolonizar a nossa narrativa, descolonizar o nosso pensamento, descolonizar a nossa ideia, né, de Estado democrático de direito, porque esse Estado democrático de direito é pautado, infelizmente, em um ideário burguês, né? Então, a gente precisa avançar para que realmente haja mudança. E nesse momento de pandemia, nós temos, assim, um grande desafio de olhar para os nossos, de olhar para a nossa população. Vamos ter aí muito trabalho pela frente, né? Olá, Divina, seja bem-vinda de novo. Obrigada. Ai, essa internet aqui. Professora Eliana, só para avisar, a gente já está aí com 1h07, praticamente, né, de live. Tá muito boa essa live, na verdade está sendo uma aula aí para nós, né? Tá todos agradecendo. Eu fico feliz com o convite, né? Travou de novo a Divina. A Divina travou de novo. A Divina travou de novo. Enquanto que ela está travou, eu queria só compartilhar um pouquinho, né, a narrativa da Leonora, para poder também animar vocês a querer ler a Leonora. Ela diz o seguinte nesse livro aqui, um trecho dela. Ela diz o seguinte: quero acreditar, apesar de tudo, no surgimento de vidas que tenham valor, que seja possível arrancar da vida aquilo que não herdamos e adquirir por vontade própria o que não nos foi transmitido. Tenho um sonho. E o caráter revoltoso desse ato mental me aquece e me dá forças. Penso, respiro, revolto-me. Sou o fim dos tempos que eles não veem chegar. O dia em que se saberá que o singular excede o plural. Que o segundo só tem chance se permitir a emergência do primeiro. Leonora Miano, Contornos do Dia que Vem Vindo. Esse livro é tão potente porque é isso que ela fala, né? O singular excede ao plural. Então, a gente não vai ser plenamente humano se a gente não entender, né, a plenitude da singularidade de sermos pretos e pretas, de sermos seres humanos latino-americanos, de termos essa referência, né, indígena e africana na nossa Constituição. Então, fica aí também esse convite de a gente fazer essa leitura da Leonora. Divina, seja bem-vinda de novo. Obrigada. Voltei. Tomara que não caia mais. Como eu falei, né? Tá muito boa essa live. Essa aula que a gente está tendo aqui, né? Acho que todos que estão assistindo também, né? Vai fazer aí ampliar, né, a nossa visão. Temos aqui novas perguntas, né? Cida, aqui. Bom, temos uma pergunta aqui. Na verdade, eu coloquei aqui que tinham duas perguntas. Daniele. Uma vem da Roseli, a Roseli Silva Sena.
Ela perguntou assim: vemos uma crescente violência do Estado contra os jovens nas periferias neste momento e não noticiados. Salvo alguns que a forma é tão violenta e ganha o olhar da mídia. Você acredita que a pandemia tem servido para contribuir para uma licença para matar sem ter que explicar? E aí tem a do Aníbal também, Macário. Você quer que faça as duas ou você quer que eu faça depois? Pode fazer as duas, pode fazer. Tá. Pode fazer a as do duas. Aníbal é: o Estado Democrático de Direito. Pode fazer, né? O Aníbal coloca assim: o Estado Democrático de Direito não contempla os negros, muito menos os da periferia. Seria pelo fato de que entre os que redigiram, editaram e promulgaram a Constituição, nenhum deles era negro, ou sequer conhecia as dores desse grupo que é simplesmente a maioria da população do país? Sim, que é a questão da representatividade, né? A gente precisa de ter mais mulheres, mais negros e negras como representante público. A gente tem que entender isso, né? A gente elege, seja deputado, senador, seja o prefeito, a gente tem que olhar que são representantes públicos. E aí é uma grande contradição, né? A população brasileira, a maioria é negra, só que você olha para o Congresso Nacional, deputados, senadores, a maioria são brancos. Você olha para os prefeitos, a maioria são brancos, e são homens. Mulheres, nós somos maioria também nesse país, e, no entanto, a gente não consegue ter uma representatividade. Então, isso é muito grave. Então, a gente tem que entender o seguinte, né? A gente olha muito para o Estado, o Estado não está fazendo, mas também temos que olhar para nós, né? Por exemplo, esse momento eleitoral, esse ano de pandemia, é um ano eleitoral. Está previsto para dezembro ou novembro as eleições municipais. A gente tem que pensar direitos humanos a partir da cidade, entendeu? Porque a gente fala de direitos humanos, porque tem a Constituição, quem escreveu foi lá o Congresso Nacional. Então fica algo muito distante, às vezes, muitas vezes. A gente tem que pensar o quê? Direitos humanos tem que acontecer a partir da cidade. Eu preciso olhar para a minha cidade e ver. A minha cidade, o representante público, ele cria condições para a efetivação dos direitos humanos aqui na minha cidade. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Tem municípios que as pessoas não têm uma agência da Caixa Econômica Federal, não tem um órgão público para fazer lá o seu RG, tem que ir para outra cidade para conseguir um RG. Com esse momento de pandemia, tem cidade que não deixa o cidadão entrar na outra cidade, fazer o documento. Então, tem gente que não conseguiu nem ainda acessar o auxílio emergencial, porque não conseguiu tirar um documento, entende? Esta é a realidade, esse é o Brasil real. Não é o Brasil da televisão que fala, é só entrar no link e tal, é só você baixar o aplicativo. Tem gente que não sabe não tem nem o celular, não tem internet, e às vezes não sabe baixar o aplicativo. Por quê? Porque nós temos um analfabetismo aqui nesse país, que ele é não só o alfabetismo de você não saber ler, escrever, ou não interpretar o texto, como a gente fala que é um analfabetismo funcional, né? Tem gente que não sabe ler um texto e interpretar o texto. Mas também nós temos um analfabetismo digital, né? Muitos de nós não sabemos lidar com essas novas tecnologias. Por exemplo, eu sou do século XX, né? Tenho dificuldade em várias coisas digitais, entende? Então, assim, e as pessoas falam, né? Então, o governo fala, não, porque é só entrar no aplicativo, como se todo mundo tivesse sido ensinado como acessar, entendeu? Assim, então, é um desrespeito tremendo, porque a pessoa que não sabe, ela se coloca na condição de menos, entendeu? Então, eu sou menos cidadão, eu sou aquela pessoa que não acesso, e não é essa questão, nós temos que ter governos que possibilite condições para que a pessoa acesse direito, entende? A gente está numa condição hoje que a gente não tem nem governo que se preocupe de criar condições para que as pessoas acessem direitos, entende? Então, olha a gravidade. Então, a gente tem pessoas que estão numa condição que nem é vista pelo Estado, que são invisibilizados pelo Estado, nem existem, quanto mais ter condições de acessar direitos, entende? Então, olha a gravidade da situação, essa é a realidade brasileira. Então, falar de direitos humanos, quando a gente fala assim que não chegou nas periferias, é essa a realidade, porque a gente, quando fala periferias, não é só nos grandes centros urbanos, né?
É a gente pensar o campo, falar de direitos humanos é pensar o campo, é pensar a cidade, é pensar os povos das florestas também, entende? Então, assim, a coisa é muito grave, então a gente precisa entender. E aí a nossa responsabilidade enquanto cidadãos também. Eu não posso ficar reivindicando melhorias nos direitos humanos se eu, no momento eleitoral, por exemplo, eu vou da minha casa para o local de voto e pego o primeiro papelzinho que eu vejo no chão e vou lá e voto em qualquer um, entendeu? Aí o qualquer um entra lá, o qualquer um faz qualquer coisa, o qualquer um não sei o quê, e aí eu fico reclamando. Entendeu? Assim, a gente está numa sociedade que tem que entender o seguinte, né? Quanto mais participação social tiver dos cidadãos, mais efetivação de direitos, entende? Quanto mais omissão, ausência do cidadão na participação social, mais violação de direitos, entende? Então, numa situação tão grave que, nesse momento eleitoral, tem pessoas usando a pandemia de palanque político, entende? Não está preocupado com os 49 mil vidas perdidas, não está preocupado se essas 700 mil pessoas encarceradas têm condições ali de não se contaminarem e não ali ficar naquela angústia de não ter um atendimento médico. Ninguém está nem aí, entende? Eles estão mais preocupados de garantir os seus privilégios. Então, isso é muito grave. Então, no momento das eleições, como nós estamos vendo, é um ano eleitoral, tem que entender isso, né? Direitos humanos tem que ser pautado a partir do local que a gente vive, né? Por exemplo, eu vivi uma situação de ir no correio, aqui na região aqui da Zona Sul, chego lá no correio, tem uma senhora negra na fila do correio para poder mandar lá uma encomenda. Como estava cheio de gente, a moça falou: senhora, vai para o cantinho e preenche lá, depois você volta, que ela não tinha preenchido o local direito aonde era o remetente. E aí eu vou lá, e ela me vem e fala, pede ajuda. Aí eu vou lá ajudá-la a escrever quem era o remetente. Essa senhora estava mandando kit de higiene, coisa para o filho dela que estava preso. E ela falou: menina, meu filho completou 18 anos esse mês. Ele acabou de completar 18 anos e foi preso. O meu filho é usuário de drogas. A polícia fez uma batida lá e pegou meu menino. Meu menino não é traficante, meu menino é usuário de drogas. Então, nesse país, há um discurso também de combater o tráfico, que também, isso também é uma estratégia também para eliminar pretos e pretas, porque você faz os comandos subir no morro para poder... E aí tem que entender que o tráfico é uma indústria, entende? O tráfico de droga é uma indústria. Se você realmente quer combater, não é subir no morro, entendeu? Não é subir no morro, não é dando as batidas. Isso é só para enganar, para dizer que a segurança pública está funcionando. Então, falar de direitos humanos tem uma interface de ver essa sociedade capitalista no qual a gente vive. Então, o tráfico de drogas é uma grande indústria, o tráfico de armas também é uma grande indústria. Então, quando você não percebe que a sua ação enquanto cidadão de fazer escolhas políticas, você acaba fortalecendo o racismo, você acaba fortalecendo a violação de direitos humanos quando você não percebe que a sua ação e o seu voto está fortalecendo ou enfraquecendo os direitos humanos do país, entende? Então, isso é muito grave. E aí eu fiquei assustada, porque é uma senhora, quando eu fui redigindo o endereço, é aqui no bairro onde eu moro, a rua, entende? Então, a gente não consegue nem perceber que, do nosso lado, eu não preciso ir distante, ficar olhando assim, porque o povo lá do Rio não olha para o seu local. Veja se o seu local onde você vive, como é que está a garantia de direitos humanos. E a gente percebe, a população carcerária no Brasil é uma população jovem. Então, nós temos um país que está uma tragédia. A gente não consegue garantir que o ser humano nasça aqui, se desenvolva. A gente ou mata no percurso da infância, se não é na adolescência, ou quando chega adulto, a gente encarcera, entendeu? A gente encarcera esse ser humano. Isso é muito grave. Então, a gente tem que entender o seguinte, né? Falar de direitos humanos há uma interface com
quais são as nossas escolhas políticas, entendeu? Porque isso pode fortalecer ou enfraquecer os direitos humanos do país. Qual é a sua visão sobre a sua condição social enquanto homem, mulher também, entendeu? Assim, e entender a sua origem, né? Então, nós somos uma massa de negros e negras nesse país que a nossa origem, a história da nossa origem foi negada. Então, a gente fica pisando, dando passo em cima de pegadas que não foram nossas. Isso é muito grave também, entende? Então, falar de direitos humanos envolve falar de tudo isso. Por isso que eu coloquei aqui várias vezes que a gente precisa descolonizar o nosso pensamento, descolonizar as narrativas que passaram para a gente. Porque senão a gente nunca vai olhar com plenitude para a necessidade que nós temos, né, em relação aos direitos humanos. A gente olha, mas às vezes a gente olha ainda com um horizonte, tendo como horizonte um Estado democrático de direito pautado por interesses burgueses, pautado por interesse de uma elite que olha de costas para a maioria da população, que só vê a gente como mão de obra para exploração, simplesmente isso. Então, se a gente está vivo ou está morto, não interessa, interessa a acumulação de dinheiro, a acumulação de capital. Então, falar de direitos humanos para eles, falar direitos humanos é para bandido, direitos humanos é esse povo fazendo arruaça aí na rua, esse povo fazendo passeata, esse povo fazendo greve. Então, assim, é como se fosse sempre do outro, né? O outro, é o outro. Mas temos que entender, falar de direitos humanos é falar de nós, não é o outro, é nós. A gente olhar para a nossa existência, né? Enquanto cidadãos. Como é que está a nossa existência? Oi. Olá. Professora Eliana, Divina, a palavra é sua. Está muito bom, mas o nosso tempo já ultrapassou bastante, né? Mas se deixasse ouvir, né, o que você tem para nos apresentar, né? A gente ficaria aqui praticamente a noite inteira, né, te ouvindo. Mas vamos ter que encerrar, né? Sim. Temos aí nossas lives todos os sábados às 19 horas, né? O pessoal, todos os sábados tem temas diferentes, convidados diferentes. Muito obrigada, tá? Pela aula maravilhosa que a gente teve hoje aqui, né? Foi realmente, com certeza vai agregar para os nossos conhecimentos e a gente vai levar aí, ampliar, né, nossa visão, com certeza, para essa sociedade. Tá bom? Professora Eliana, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, por ter aceito a gente, tá? Foi muito bom estar com você, tá? E que com certeza será convidada para as próximas lives aí, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal. Imagina. Obrigada, professora. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Até Boa o sábado. noite. Boa noite. Boa noite. Se cuidem, usem máscara, fiquem em casa, lavem as mãos, hein? Se cuidem. Se cuidem. Boa noite. Obrigada pelo convite.